Olá, meus amigos, eu gostaria de convidá-los para ler esta separata sobre hipertrofia ventricular esquerda e o risco cardiovascular na hipertensão arterial. Para isto, trago o caso clínico de uma mulher de 64 anos, branca, hipertensa há 10 anos, diabética e obesa, e procurou o consultório para uma consulta de rotina. Ela estava assintomática e tinha, naquele momento, um mau controle pressórico e um mau controle glicêmico, e o mau controle pressórico foi visto através da medida da pressão no consultório e também na medida ambulatorial da pressão arterial, ou MAPA. Naquele momento, ela tinha um ecocardiograma que mostrava uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. A conduta tomada naquela consulta foi de que a paciente fizesse uma mudança intensa no seu estilo de vida e foram também ajustadas as medicações antihipertensivas e antidiabéticas. Um ano após, ao voltar para a consulta, a paciente persistia assintomática, mas referia ter aderido às mudanças de hábito de vida e também às mudanças nas medicações prescritas. E o que se observou foi um excelente controle pressórico no retorno, assim como um melhor controle glicêmico e uma redução também do índice de massa corpórea da paciente. O novo ecocardio realizado naquele momento mostrou uma regressão da hipertrofia ventricular esquerda, de modo que a paciente apresentava uma morfologia ventricular normal. Com base nesse caso, eu vou querer destacar alguns aspectos da hipertrofia ventricular esquerda relacionada à hipertensão. Então, a hipertrofia ventricular esquerda é a lesão de órgão-alvo das mais frequentes encontradas em pacientes hipertensos. Ela tem uma relação direta com a gravidade e a duração da hipertensão. E o seu principal mecanismo é a hipertrofia de cardiomiócitos em resposta à sobrecarga pressórica imposta pela hipertensão. Estima-se que até menos de 20% dos pacientes com hipertensão leve têm hipertrofia cardíaca. Por outro lado, aqueles indivíduos com hipertensão complicada ou grave podem ter até 100% de prevalência de hipertrofia cardíaca. Além disso, ela é mais comum em pacientes que têm o diagnóstico de hipertensão há mais de 5 anos. Embora a gente saiba que a sobrecarga pressórica seja um principal determinante para o aumento da massa ventricular esquerda, a correlação entre a medida de pressão no consultório e a hipertrofia ventricular esquerda é apenas discreta. Geralmente, as melhores medidas que se associam com a hipertrofia ventricular esquerda são as medidas fora do consultório, como a medida ambulatorial da pressão arterial, ou MAPA, ou a medida residencial da pressão arterial, ou MRPA. Outros fatores podem também modular a massa ventricular esquerda e também contribuir para a hipertrofia cardíaca, como idade mais avançada, presença de raça negra, tabagismo, obesidade, diabetes, consumo de sal e também doença renal crônica. É também importante, toda vez que estivermos diante de um paciente com hipertrofia ventricular esquerda, que sejam descartadas outras causas de hipertrofia, como, por exemplo, causas fisiológicas que a gente vê em atletas, como que é o famoso coração de atleta, como também outras causas patológicas, como valvopatias, como estenose aórtica, insuficiência aórtica, como doenças infiltrativas, como sarcoidose e amiloidose, e hipertrofias de origem mais genética, como a cardiomiopatia hipertrófica, que costuma acometer preferencialmente o septo interventricular. A hipertrofia ventricular esquerda, infelizmente, guarda um mau prognóstico para quem é portador desta condição. De maneira geral, quem tem hipertrofia ventricular tem 2,5 vezes mais risco de mortalidade cardiovascular do que quem não tem hipertrofia. E por que é que isso acontece? A hipertrofia ela se acompanha de maior incidência de eventos cardiovasculares, de maior eventos arrítmicos cardíacos e também maior desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Por outro lado, a regressão da hipertrofia ventricular esquerda pode se acompanhar também de redução do risco cardiovascular. Então, a redução da massa ventricular esquerda é algo que nós devemos sempre perseguir no tratamento do paciente hipertenso. E, de maneira geral, isso é atingido por meio do controle da pressão arterial, assim como das comorbidades que costumam acompanhar esses pacientes e que podem levar a um aumento da massa ventricular. É importante também prestar atenção na geometria do coração quando ele é hipertrófico. O coração pode ter uma hipertrofia concêntrica, que é quando você tem um aumento maior da espessura em relação à cavidade, e uma hipertrofia excêntrica, em que há um aumento maior da cavidade em relação à espessura. De maneira geral, o paciente com hipertrofia concêntrica tende a ter um prognóstico cardiovascular mais reservado, enquanto que o indivíduo com hipertrofia excêntrica tende a ter um risco cardiovascular intermediário entre a geometria normal do coração e a hipertrofia concêntrica.
Vale destacar também que a hipertrofia cardíaca, ela pode ter a evolução para a insuficiência cardíaca, ela pode evoluir com o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, mas isso depende também do tipo de hipertrofia. Curiosamente, indivíduos com hipertrofia concêntrica tendem a desenvolver mais a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, enquanto indivíduos com hipertrofia excêntrica tendem a desenvolver mais a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Pacientes com hipertrofia concêntrica podem desenvolver insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Sim, mas isso não costuma ser tão comum. E é comum esses indivíduos com hipertrofia concêntrica que evoluem para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida terem no meio do caminho um insulto isquêmico do miocárdio, como por exemplo um infarto do miocárdio. Por fim, é importante destacar que a maioria dos antihipertensivos reduzem a massa ventricular, mas os que parecem ter melhor impacto sobre a redução da massa ventricular são os inibidores do sistema renina-angiotensina, como bloqueadores receptor de angiotensina ou inibidores da ECA. Além disso, os bloqueadores de canais de cálcio e os diuréticos. Essas classes são as classes que estão associadas com maior impacto na redução da massa ventricular. Em contrapartida, os beta-bloqueadores parecem reduzir menos a massa ventricular do que essas outras classes que a gente acabou de citar. Contextualizando o caso da nossa paciente, uma mulher de mais de 60 anos, que era obesa, diabética e hipertensa, e que, com o controle da pressão arterial, ela teve uma melhora da massa ventricular, e essa redução da massa ventricular também pode ter sido contribuída pelo melhor controle glicêmico e também do índice de massa corpórea. Então a gente viu que era uma paciente que tinha uma hipertrofia cardíaca, mas que ela, com tratamento adequado, especialmente com a redução da pressão, ela reduziu sua massa ventricular e a gente pode supor que ela vai estar, a partir de agora, com menor risco cardiovascular do que a que ela tinha anteriormente quando era portadora de hipertrofia cardíaca. Um abraço, meus amigos.